Olá, meus irmãos do grupo Fraternidade. É uma alegria, uma oportunidade muito grande ter sido convidado para fazer essa palestra de hoje com vocês. Espero que Deus possa abençoar a nós todos neste momento, onde nós vamos falar sobre ação, no capítulo 44 do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel. Eu tô com umas colinhas aqui embaixo, então se eu ficar às vezes olhando um pouquinho para lá, para cá, é só pra gente se situar e eu não me perder na minha fala. Nós vamos começar então com uma leitura. E para a palestra de hoje eu escolhi exatamente o capítulo 44 do livro Palavras de Vida Eterna, para a gente não precisar ficar relendo novamente e ficar voltando o tempo todo essas questões do capítulo, então a gente já introduz como mensagem de hoje e a gente já deslancha aí na palestra falando sobre. Então o capítulo começa com uma fala de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, foi nosso querido Paulo que disse, isso está na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 38. E Emmanuel, então, faz o seu breve comentário sobre essa passagem. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando. Falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então está na nossa responsabilidade aquilo que nós fazemos, aquilo que escolhemos fazer, para que saibamos, escolher bem o caminho também a ser trilhado por nós. Neste momento, então, eu queria convidar a todos vós, que estão aí do outro lado da tela, a buscar uma posição confortável onde vocês estiverem. Se possível, fechem os vossos olhos. Que possamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus neste breve momento. Agradecer pelas oportunidades que tivemos ao longo desta semana. Agradecer pelas bênçãos do Altíssimo em nossas vidas. Agradecer pelos nossos mentores, pela nossa família, pelos problemas que temos pelo caminho, pois são eles que nos engrandecem, que nos fazem crescer como espíritos. Agradecer pelas alegrias que vêm lavar as nossas almas, deixar as nossas vidas mais leves. Pedir à espiritualidade que esteja conosco neste momento, que possamos refletir mais sobre a ação que Emmanuel nos propõe, que possamos sair deste momento um pouquinho melhores do que quando chegamos. Muito obrigado, meu Pai, Jesus, que assim seja. Vamos lá, então. Emmanuel trouxe essas doces palavras para a gente, essas palavras que sempre nos levam à reflexão, justamente buscando essa ação que ele fala, e querendo ou não, também essa é uma proposta da doutrina espírita, que possamos agir, e como bem diz o nosso querido Paulo, agir com Deus, trabalhando com Deus, onde quer que estejamos. Investigando um pouquinho esse capítulo 15, justamente da carta aos Coríntios, que Paulo escreveu à sua época, este versículo que foi retirado, ele é o último versículo da carta, ele é a última parte. E ao longo de toda essa carta para os Coríntios, nesse capítulo em específico,
Paulo fala sobre a ressurreição do Cristo. Ele vai explicar para os coríntios, né, na época, para a cidade de Corinto, que Cristo só era Cristo, não só era, mas uma das grandes atribuições de Cristo se fazer como Cristo e dar todo esse caráter sublime à sua obra. Era exatamente porque Cristo houvera ressuscitado após 3 dias, na linguagem da época. E que várias pessoas tiveram a oportunidade de comprovar essa ressuscitação. Então, os seus discípulos, Maria, os seus apóstolos, e por fim, Paulo coloca ele mesmo no episódio de Damasco. E ele até comenta na carta, em humildade, de que ele era o que menos importava de todos que haviam visto Cristo ressuscitado, porque ele houvera chegado depois, ele talvez não tenha feito ainda uma obra tão grande em favor do Cristo. E ele vai destrinchando ao continuar a carta, ao seguir da carta, de que nós precisávamos, de certa forma, também ressuscitar no trabalho de Jesus. De renascer como novas pessoas dispostas a realizar esse trabalho em nome de Jesus, em nome de Deus. E aí, ele encerra a carta, este capítulo da carta, com essa passagem. E deixa eu pegar ela novamente para a gente relembrar. Que dá o título, o título ao capítulo que Emmanuel vai comentar. Portanto, meus amados, depois de toda essa preleção, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, onde quer que estejais, renasçam em Cristo e coloquem Cristo no vosso trabalho, porque esse trabalho com Cristo não é um trabalho em vão. Então, a partir disso, o que a gente pode talvez já pensar e compreender para a nossa existência, para a nossa encarnação? Primeiramente, que sabemos que pela doutrina espírita não há como ressuscitar no mesmo corpo. Não há como nós, uma vez que desencarnamos, voltarmos ao mesmo corpo que já tínhamos antes. Apenas através de um novo processo encarnatório, um novo corpo. À época, não se tinha muito grande entendimento sobre isso. Eles usavam a palavra ressuscitar. Também temos que levar em consideração as inúmeras traduções que a Bíblia sofreu ao longo da história. E a gente pode então interpretar essa ressuscitação justamente como uma metáfora de renascermos em Cristo. De nós, como espíritos espíritas que somos, nos propormos, talvez a partir deste momento, talvez alguns já se propuseram a isso, outros talvez ainda não se sintam prontos, mas cada um ao seu tempo. De nos propormos a renascer em Cristo, abraçando esse trabalho, abraçando esse consolo que a doutrina de Jesus proporciona a todos nós. E aí, Emmanuel, nesse capítulo, nos propõe 10 verbos, 10 maneiras, como ele coloca lá no comecinho da sua fala, no comentário, formas que nós temos de avançar no caminho. E me chamou um pouco especial a atenção sobre esses 10 verbos. Nós sabemos que na língua portuguesa o verbo ele é ação, o título do nosso capítulo. São formas exatamente que nós temos de agir. Que nós temos para nos modificar, para trabalhar no bem em prol do nosso próximo. Os verbos são sentir, desejar, pensar, falar, estudar, aprender, conhecer, ensinar, analisar e trabalhar. Emmanuel segue uma sequência lógica, obviamente, nos comentários posteriores, onde ele coloca também 10 caracteres que esses verbos precisam estar acompanhados para que talvez esse nosso avançar no caminho seja mais fácil, seja melhor compreendido por nós e que gere melhores frutos pelo nosso agir. Então, sentimos, somos espíritos, somos seres humanos. Nós sentimos. E sentir é algo perfeitamente normal. Ainda que numa sociedade onde talvez sejamos ensinados a não transparecer esses sentimentos, as nossas emoções.
nós sentimos, não há o que fazer quanto a isso. Então que possamos sentir mais, possamos ficar mais emotivos, mostrar essa nossa característica humana que somos, que temos. Em especial, Emmanuel nos traz de sentir acompanhado dessa necessidade de bem de todos, de fazer o bem a todos, a qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance a qualquer momento. Uma forma de agir, sentindo então, nos enchendo dessas emoções em prol do nosso próximo, em prol de nós mesmos, talvez, por que não também? Afinal de contas, estamos nessa caminhada buscando a nossa evolução, o nosso melhoramento. Desejar é o próximo verbo que Emmanuel nos traz. E assim como somos espíritos, somos seres que sentimos, também somos seres que desejamos a todo momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem desejar. Nós desejamos coisas o tempo todo, não necessariamente coisas materiais, mas nós somos seres desejantes. Talvez sim, queremos uma casa melhor, queremos um carro melhor, queremos uma promoção no emprego, mas a gente também deseja felicidade, boas coisas, alegrias, facilidades às vezes, por que não? Não vamos ser hipócritas, né, ou dizer, não, eu gosto do caminho difícil. Em geral, nós não gostamos de sofrer. Nós ainda não estamos acostumados a evoluir com a dor. Quando eu digo acostumados, eu digo abraçando, da mesma forma que a gente abraça uma situação amorosa. Está descrito no Evangelho de que as duas formas que nós temos de aprender são o amor e a dor. Mas a gente gosta muito de aprender pelo amor. E apesar de aprendermos mais pela dor por desperdiçar as oportunidades amorosas, nós ainda não gostamos desse caminho. Não estou falando aqui numa questão de romantizar o sofrimento, de que tem que ser sofrido mesmo. São as oportunidades que nós temos na vida. Nós aprendemos tanto pelo amor quanto pela dor. É difícil, mas nós temos que aprender a abraçar os dois lados. Saber desejar, então, Emmanuel nos traz que desejar acertadamente é um jeito melhor de avançar no caminho. Então, apesar de desejarmos várias coisas o tempo todo, saber como desejar vai nos facilitar na nossa caminhada. E como fazer, já que não controlamos o nosso desejo? Eu acredito que conforme formos evoluindo, conforme formos enchendo o nosso espírito de boas coisas, de boas conquistas, de bons sentimentos, de boas vontades, de boas realizações, o nosso desejo vai naturalmente ser orientado a desejar, a buscar coisas boas também. Então acho que uma coisa acaba sempre levando a outra. E não é porque às vezes a gente deseja algo que nós precisamos realizar esse algo. E aí eu me refiro a desejos de origem mais inferior, que abaixam a nossa vibração e que podem prejudicar a nossa caminhada. Não é porque os desejamos que eles precisam ser satisfeitos, precisam ser realizados. O próximo verbo de que Emmanuel nos fala é pensar. Pensar honestamente. Buscar essa forma de pensar mais sincera, mais honesta conosco mesmo, com o nosso próximo. Talvez o pensar orientar melhor o nosso agir, para que eles possam ser duas coisas coerentes, e não que pensemos uma coisa e façamos outra. Está no nosso poder mudar este pensamento. A doutrina espírita nos orienta o tempo todo da potência que o pensar tem. Nosso pensamento ele ecoa no universo, de maneira instantânea. Pensando de maneira melhor. Vamos primeiro melhorar a nós mesmos, afinal de contas, nós estamos primeiro mergulhados no nosso pensamento. Antes que ele ecoe para qualquer lugar do universo, ele ecoa em nós. Afinal, somos um ponto mais próximo dele. Então, pensar honestamente não vai ajudar somente as outras pessoas, os outros espíritos, mas vai ajudar a nós mesmos também. O próximo verbo de que Emmanuel nos fala é falar aproveitadamente. Aproveitar os momentos que temos
ao exibir a nossa fala, ao dizer algo que achamos necessário. Que façamos aproveitando o momento, com boas palavras, com amor no coração, colocando o Senhor, colocando Cristo, colocando o seu Evangelho, sempre que necessário. Não necessariamente nas palavras, mas talvez na forma de dizer. Talvez em como estamos nos comunicando com aquele que nos escuta, talvez conosco mesmos também. O próximo verbo de que Emmanuel nos fala é estudar. Isso tudo segue uma sequência, uma cadeia. Então a gente tem que sentir para desejar acertadamente, para pensar honestamente, para falar aproveitadamente e agora para estudar claramente. Uma outra forma que temos de agir para avançar no caminho. Estudar de maneira clara, sabendo que estamos estudando, sabendo por que estamos estudando, buscando compreender este conhecimento de que estamos nos apropriando. Às vezes a gente não vai entender uma coisa ou outra, às vezes falta uma coisa mais básica, a gente tem que voltar um pouquinho no estudo. Às vezes pode ser uma exaustão, a gente está um pouco cansado. Uma pausa pode nos ajudar. Então, temos meios, temos oportunidades de estudar de maneira clara para absorver melhor aquilo que estamos aprendendo. O próximo verbo é justamente o aprender com o entendimento. Podemos dizer que eles se relacionam. Por fim, não, o próximo verbo, uma vez que nós aprendemos então com o entendimento, passamos a conhecer novas coisas e Emmanuel nos orienta a conhecer com discernimento. Talvez seja até uma certa aplicação desse conhecimento que estamos adquirindo. Conforme aprendemos, vamos naturalmente conhecer coisas novas. E com isso vamos poder discernir se aquilo talvez nos serve ou se não nos serve para ajudar na nossa caminhada. E, por conseguinte, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta. Uma vez que conhecemos com discernimento, sabemos o que é oportuno e o que não é oportuno, podemos então ensinar bondosamente. Olha o amor aqui presente. Quando eu transmito ao outro aquilo que eu sei com amor, com boas intenções, querendo um sincero melhoramento daquele que me escuta e querendo um melhoramento próprio. Somos também o primeiro que escutamos. Uma vez que ensinamos bondosamente, podemos então analisar com justiça aquilo que estamos talvez ensinando, aquilo que estamos vivenciando. Analisar, perceber as questões. E por fim, uma vez que estamos analisando com justiça aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos, aquilo que ensinamos, podemos trabalhar. E Emmanuel coloca trabalhar sempre em louvor do bem, a favor do bem, a favor dessa doutrina do Cristo, a favor do próximo, de mim mesmo. Então Emmanuel nos traz essas 10 formas de agir, acompanhada de 10 características que nos auxiliam, que nos facilitam a avançar no caminho em direção a Deus, em direção a Jesus. Ele comenta, ao continuar da passagem nas últimas partes, de que então, se nós saibamos aplicar essas questões à nossa vida, no nosso caminho, nós poderemos escolher talvez o caminho que conduz à sublime luz e não ao caminho da treva. Ou talvez se estejamos aplicando esses verbos, mas não com esses caracteres, que tipos de frutos estamos deixando? Que escolhas estamos fazendo? Será que são escolhas que estão nos levando à treva? Se nós não estamos orientados no nosso agir, a agir de acordo com Deus. Então, quando Emmanuel nos convida à ação, pode ser também um convite à reflexão antes de qualquer coisa. Para que nós saibamos como nós estamos agindo perante a nossa vida, perante a nossa encarnação. Aos lugares que frequentamos, às pessoas que conversamos e interagimos, aos pensamentos que temos, às intenções, aos desejos. Como que estamos conosco mesmos perante a Deus? Perante esses avançares no caminho.
Podemos pensar em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 19, da fé que transporta montanhas. Nesse capítulo, nós temos a parábola da figueira que secou. Eu não vou me recordar no momento da parábola, né, literal como ela é contada. Mas Jesus estava passeando com alguns discípulos pelo caminho e, com fome, avistou uma figueira e dela então se aproximou. Vendo, porém, que não havia frutos, não havia figos, talvez por não ser a temporada de figos, Jesus então encolerizou-se, né, ou entristeceu-se, né, por mais, se eu não me engano, a parábola fala de cólera, mas eu não acredito, não consigo ver muito bem Jesus encolerizado. Então ele ordena a figueira que seque naquele instante e que nunca mais dê fruto algum para ninguém. Se eu não me engano, eles seguem a caminhada e quando eles retornam, os discípulos observam que aquela mesma figueira que Jesus havia amaldiçoado encontrava-se no estado que ele dissera, seco, seca e sem mais a possibilidade de dar nenhum fruto. Tem mais questões da parábola, mas para a nossa conversa o que importa é essa parte. E também uma outra passagem interessante é a do capítulo 21, que se intitula Haverá falsos cristos e falsos profetas, exatamente ainda do Evangelho segundo o Espiritismo. E nela tem uma parte onde Kardec e os espíritos comentam de que se conhece-se a verdadeira árvore, a boa árvore, pelos seus bons frutos que ela dá e fornece. O que isso tudo tem a ver então com essa passagem de Emmanuel que a gente está comentando? Então Emmanuel nos impele à ação. Agir é, de certa forma, plantar, gerar, buscar gerar boas sementes para que futuramente possamos ter bons frutos. Principalmente quando falamos do agir com o Senhor, com o Cristo em nossas vidas. E a gente não precisa pensar em algo extraordinário desse agir. O segredo exatamente da reforma íntima, do nosso melhoramento, está nas pequenas coisas que fazemos diariamente e repetidamente. Se nesses momentos nós conseguimos colocar o Cristo, nós conseguiremos avançar no caminho. Em um exercício constante de reflexão. Então, ao longo do nosso dia, no nosso trabalho, se você trabalha, na escola, se você ainda frequenta a escola, na faculdade, se você frequenta a faculdade, no relacionamento familiar da nossa residência ou da nossa família maior. Quando estamos perambulando pelo centro da nossa cidade, quando estamos em tarefas burocráticas, quando estamos sozinhos com a gente, quando estamos em momentos de lazer, todos momentos em que podemos colocar o Evangelho de Jesus. São momentos onde podemos ser essas árvores que podem dar bons frutos nas pequenas coisas. Então, se eu tenho um colega no trabalho, na faculdade, no meu momento de lazer, que costuma me tirar do sério muito facilmente, que possamos pensar e analisar sobre a nossa conduta perante isso. Por que motivo estamos nos encolerizando tão fácil? Que motivos posso trabalhar em mim para que isso não me encolerize da mesma maneira que costuma fazer? Como que eu posso sentir, desejar, pensar, estudar, trabalhar, colocando o Cristo no meu caminho? Será que eu não posso perdoar esse meu irmão que me tira do sério? Será que eu não posso relevá-lo de alguma maneira? O que em mim eu posso trabalhar para que isso não mais aconteça? É um exercício diário, repetitivo, cansativo. Não no sentido de que nos exausta, mas no sentido de que precisaremos repeti-lo. Precisaremos ainda e novamente, e em novas oportunidades, continuar refletindo em como eu aplico a conduta do Cristo em minha vida. O roteiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os ensinamentos de que precisamos para fazer uma boa reforma íntima
está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a aplicação tem que ser constante em nossas vidas. O tempo todo. Refletir sobre a nossa conduta que estamos tendo. Se ela é prejudicial para nós, se ela é prejudicial para o meu outro, para o meu próximo. E a partir daí, com a ação que Emmanuel nos fala, aplicar Jesus em nossas vidas, em nosso contexto, em nossa vivência. Se somos estressados, que possamos ser mais calmos. Se somos mais tristes, mais para baixo, que possamos buscar maneiras de nos alegrar mais. Se temos dificuldade em perdoar as pessoas, que possamos tentar nos livrar mais dessas mágoas, com o amor de Deus, com o amor do Cristo. Oro a Deus para que Ele possa nos ajudar nesses momentos de testes, de reformas, de melhoramentos, para que possamos, como Emmanuel nos propõe aqui no agir, como Paulo nos orienta no seu versículo da carta aos Coríntios, para que possamos colocar Jesus em nossas vidas e agir em todos os momentos conforme Jesus agiria, ou mais próximo disso, de acordo com o que as nossas limitações permitirem. Agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui. Era isso que eu tinha para o momento de hoje. Antes de concluirmos, porém, vou pedir a todos que novamente busquem uma posição confortável onde vocês estiverem, que possamos novamente elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina consoladora e amorosa. Pedimos à espiritualidade que nos acompanhe no decorrer desta próxima semana, que possamos aproveitar as oportunidades que vamos ter de crescimento, que possamos, um passo de cada vez, respeitando o nosso tempo, inserir Jesus em nossas vidas, em nossos momentos, buscando ser espíritos a cada dia melhores. Muito obrigado, Deus, Jesus, por tudo. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado.